Seja bem-vindo ao Life Produções. Mas antes do vídeo começar, eu gostaria de pedir a você que curta este vídeo, inscreva-se no canal e ative o sino de notificações. Livro Vasos para a Honra. Autora Rebecca Brown. Capítulo 10. O Espírito e o Mundo Espiritual. É interessante observar que, provavelmente, nunca tenha havido uma época em que os cristãos tenham acreditado menos na realidade da existência do mundo espiritual e de Satanás e seu reino do que nestes tempos atuais de crescimento do ocultismo e da maldade de forma sem precedentes. Nenhum dos escritores das Escrituras precisou ensinar acerca da realidade do mundo espiritual, porque as pessoas, de maneira geral, já acreditavam nisso e tinham conhecimento do ocultismo. Durante a época de Moisés, por exemplo, o Senhor não teve necessidade de definir ou descrever as práticas ocultistas, porque o povo em geral sabia muito bem sobre o que se estava falando. Os israelitas haviam acabado de passar 400 anos vivendo na cultura egípcia, mergulhada em ocultismo e na adoração a demônios. Mas hoje, poucos cristãos têm alguma ideia do que é um mago ou necromante ou do que significa adivinhar. Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daqueles povos. Não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor, e por estas abominações o Senhor teu Deus os lança de diante de ti. E a referência está em Deuteronômio 18, de 9 ao 12. O Senhor não tinha que definir os termos usados nestes versículos, porque o povo sabia do que ele estava falando. Assim como nos tempos de Jesus e de quando foi escrito o Novo Testamento, o conhecimento sobre demônios e sobre ocultismo era bastante difundido. De fato, era do conhecimento geral que os demônios podiam fazer toda sorte de coisas. Tão comum na época do Senhor era a crença em demônios e na possibilidade de empregá-los, que até Joséfo argumentou que o poder de invocá-los, de expulsá-los e de curas mágicas tinha sido derivado do rei Ezequias, a quem Deus o havia dado. Joséfo declara que ele mesmo foi uma testemunha ocular de uma cura maravilhosa alcançada pela repetição de uma fórmula mágica. Isso ilustra a contenda dos escribas quando afirmaram que as curas miraculosas de Nosso Senhor eram devidas à atuação demoníaca. A Vida e o Tempo de Jesus, o Messias, volume 2, 1947, página 762. Aqui temos que ter em mente que a prática da magia era estritamente proibida aos israelitas e que, por questão de princípio, pelo menos a feitiçaria ou magia supostamente não tinha poder sobre Israel se eles reconhecessem o seu Deus como sendo o deles e o servissem. Mas nesta questão também, como vai ficar evidente, a teoria e a prática não estavam de acordo. Assim, sob certas circunstâncias, a repetição de fórmulas mágicas foi declarada legal mesmo no dia de sábado. O Egito era visto como o lugar de origem da magia. Em relação a isso, merece nota o fato de que o Talmud, textos para os judeus convertidos em leis pelos rabinos, atribui os milagres de Jesus à magia, que ele teria aprendido durante sua estadia no Egito, tendo tomado o cuidado de, quando partiu de lá, inserir sob sua pele suas regras e fórmulas, já que cada viajante, ao deixar o país, era examinado para impedir que levasse a outras terras os mistérios da magia. Pode ser interessante mencionar aqui algumas das estranhas ideias que o rabinismo atribuiu aos primeiros cristãos, mostrando a relação entre os dois grupos, e que os judeus não negavam o dom de milagres na igreja, somente atribuindo sua operação à magia. A Vida e o Tempo de Jesus, o Messias, página 172.
Como é diferente com os cristãos de nossos dias. O cristão comum não tem ideia do que é o ocultismo. É por isso que tantos cristãos estão caindo nas armadilhas de Satanás, por causa da ignorância. Hoje precisamos obter uma compreensão básica do que é o ocultismo, para não cairmos na armadilha de aceitá-lo como vindo de Deus. Práticas ocultistas têm sido escandalosamente disseminadas em igrejas cristãs. Muitos cristãos estão se voltando cada vez mais para formas alternativas ocultistas de medicina, formas de adivinhação, previsões do futuro e muitas outras abominações ocultistas. As Escrituras são claras. Todo aquele que tiver qualquer contato com o ocultismo ficará contaminado. A referência está em Levítico 19:31. O profeta Oséias diz: "O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos." E a referência está em Oséias 4, de 6 ao 7. Querido irmão em Cristo, vamos acordar e purificar-nos de toda essa contaminação. O propósito deste livro é ajudá-lo a entender o mundo do ocultismo, que está em rápida expansão, de forma que você possa não somente purificar-se de qualquer envolvimento com ele, como também evitar as suas armadilhas. Para compreender o mundo do ocultismo, é essencial que o cristão entenda o espírito humano e a existência do mundo espiritual. No plano espiritual, há somente dois senhores, duas fontes de poder, Jesus Cristo ou Satanás. O poder de Satanás é limitado. O poder de Jesus Cristo é o poder absoluto e ilimitado do Deus Todo-Poderoso. O propósito central de todo o ocultismo é alcançar e manter contato com o mundo espiritual e os espíritos que nele habitam. O ocultista mantém esse contato com o mundo espiritual para conseguir poder. Cada ser humano sobre a face desta terra deseja poder. Isso está bem na raiz da nossa natureza pecaminosa. Satanás alegra-se muito por suprir as pessoas com um falso poder para fazerem o que querem. Ele faz isso para impedi-las de se voltarem para o único Deus verdadeiro, Jesus Cristo. Infelizmente, os cristãos, sendo seres humanos com natureza pecaminosa, também desejam poder. Satanás tem trazido engano maciço às igrejas cristãs, fazendo os cristãos pensarem que estão experimentando e usando o poder de Deus, quando, em alguns casos, eles estão, na verdade, utilizando um poder demoníaco. Se o cristão pretende firmar-se na palavra de Deus contra este último grande ataque de Satanás, ele deve ter um entendimento bíblico do espírito humano e do mundo espiritual. Como podemos nós, sendo criaturas físicas, manter contato com o mundo espiritual não físico? A resposta encontra-se nas Escrituras, é porque Deus nos fez à sua imagem. Ele criou cada um de nós com 3 partes, assim como ele é uma trindade. Nós temos um corpo físico, uma alma e um espírito. É através da nossa parte espiritual que podemos experimentar o mundo espiritual. Isto vale para cristãos e não cristãos. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses 5:23. Paulo nos ensina aqui que nós, humanos, somos seres que têm 3 partes: corpo, alma e espírito. Ele afirma expressamente que todas as 3 devem ser purificadas e consagradas a Jesus, e que o próprio Jesus deve nos capacitar a manter todas as 3 partes irrepreensíveis até a sua volta. Creio que no princípio, antes da queda, Deus criou o homem como uma trindade, 3 partes, em perfeita unidade, assim como o próprio Deus está em perfeita unidade. Em outras palavras, corpo, alma e espírito eram perfeitamente unidos.
Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, corpo físico, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, espírito, e o homem passou a ser alma vivente, a individualidade que se manifesta como nossa mente, vontade e emoções. Gênesis 2, 7. Creio que Adão e Eva, antes da queda, tinham muitas habilidades que nós, humanos, depois da queda, não temos hoje. Por quê? Por causa da perfeita unidade de seu corpo, alma e espírito. Onde podemos encontrar um exemplo de um outro homem perfeito? Em Jesus Cristo. Jesus Cristo foi sem pecado. Ele é chamado o segundo ou último Adão em muitos lugares nas Escrituras. Mesmo após a ressurreição, Jesus ainda tinha um corpo físico, entretanto era um corpo físico glorificado, como nós teremos um dia. As Escrituras nos dizem que um dia teremos um corpo como o que Jesus tem agora. Naquele dia, seremos restaurados ao estado anterior à queda, e os seres humanos estarão novamente em perfeita unidade. Quais eram algumas das características do homem em seu estado anterior à queda, perfeitamente unificado? Ele podia, com seu corpo físico, fazer o que um espírito pode fazer, como passar através de paredes. Acredito que na queda houve uma terrível separação. Corpo, alma e espírito não estavam mais na sua relação original um com o outro. Pare para pensar por um momento. Qual é uma das primeiras características em que você pensa com relação a alguém que está inteiramente possuído por demônios? Força sobrenatural. Essa força é o resultado do controle do corpo físico por um espírito, neste caso, um espírito demoníaco. Os que estão envolvidos com artes marciais esforçam-se para obter habilidades que não são naturais em seus corpos físicos, habilidades que só vêm do controle do espírito sobre o físico. Desde a queda, nós, seres humanos, não temos naturalmente o controle consciente sobre o nosso espírito, mas o ocultista tende a ultrapassar esse controle para manter esse contato vital com o mundo espiritual. Há muitas mentiras em todas as áreas de atividades ocultistas. Satanás e seus demônios não querem que os seres humanos compreendam o que eles estão fazendo. Assim, eles inventam mentiras e operam falsos milagres para respaldar essas mentiras. Uma dessas é o terceiro olho. O terceiro olho remonta à antiguidade. A habilidade do terceiro olho é a habilidade de ver ou ganhar contato com espíritos. O nosso cérebro é como um computador com 2 canais de entrada. Quando vemos algo no mundo físico, a imagem vai da retina do nosso olho físico através de nervos especiais até o nosso cérebro. A imagem do objeto físico é então criada em nosso cérebro e nós vemos. O mesmo ocorre com objetos ou espíritos no mundo espiritual. A diferença é que a informação não vem através dos nossos olhos físicos, ela vem através do nosso espírito. Nosso cérebro é capaz de receber 2 conjuntos de imagens de uma vez, imagens do mundo físico e imagens do mundo espiritual. Entretanto, os demônios não ensinam as pessoas sobre o seu espírito. Em vez disso, eles ensinam acerca de um terceiro olho. Algumas vezes os demônios chegam a criar um falso olho físico no centro da testa. Os ocultistas acreditam que é esse terceiro olho que lhes dá a habilidade de ver o mundo espiritual. Eles não percebem que estão, na verdade, usando o seu espírito. Habilidades do terceiro olho são também chamadas habilidades psíquicas. Agora ocorre uma enorme invasão de novas terminologias feita pelo movimento da nova era. Como o terceiro olho é localizado no centro da testa, os adeptos da nova era chamam isto de centralização, ao invés de terceiro olho. Centralização é o termo da nova era que significa o processo de ganhar contato com o mundo espiritual. De fato, à medida que Satanás acrescenta engano sobre engano, os antigos termos ocultistas não são mais usados. Agora temos novas palavras que soam como se fossem científicas.
Uma das coisas mais importantes que um cristão pode fazer é exigir a definição dos termos, exatamente o que as palavras significam. Vejamos alguns exemplos. Lembre-se, há somente 4 tipos diferentes de espíritos: espíritos de demônios, anjos a serviço de Deus, espíritos humanos e o próprio Deus. Terminologia da nova era. Palavras que se referem a um dos 4 tipos de espírito: energia, vibrações, vibrações eletromagnéticas, homem interior, espírito humano, conselheiros, espíritos demoníacos que costumavam ser chamados espíritos guias ou espíritos familiares, entidades, força, poderes superiores, Atman, termo específico do hinduísmo para o espírito humano, prana, uma forma de respiração usada na yoga para fazer fluir o poder espiritual. Palavras que se referem ao contato com o mundo espiritual, autorrealização, habilidade de controlar o próprio espírito de forma a conseguir contato com o mundo espiritual, estado alterado de consciência, contato com espíritos e com o mundo espiritual, consciência de Deus, contato com o mundo espiritual, porque o adepto da nova era pensa que Deus é o mundo espiritual inteiro. Eles não fazem distinção alguma entre espíritos criados e o Deus Criador. Nível alfa ou teta, usado no método Silva de controle mental e em outros lugares. É um estado de transe onde é obtido contato com o mundo espiritual. Em tal estado de transe, estas ondas cerebrais predominam no eletroencefalograma, daí o termo pseudocientífico. Cérebro esquerdo, cérebro direito. Toda essa teoria de hemisférios cerebrais é usada para se derivar o contato com o mundo espiritual. Quando os termos começam a ser definidos, passamos a entender que se trata, na verdade, do contato com o mundo espiritual proibido por Deus. Nota: não existem vibrações ou energias impessoais que possam ser usadas e controladas. Toda energia espiritual é de fato pessoal. Ela reside em um espírito de um dos 4 grupos mencionados: num demônio, num anjo, em um ser humano ou em Deus. Os seres humanos não podem controlar Deus, nem o poder de Deus, de forma alguma. Portanto, se você está controlando alguma energia do mundo espiritual, você está utilizando demônios. Escrevi com detalhes sobre o espírito humano e o seu uso ocultista no livro Prepare-se para a Guerra, no capítulo 16. Não vou repetir tais informações aqui. No decurso de todas as eras, Satanás tem sistematicamente usado 3 métodos para colocar as pessoas em contato com o mundo espiritual: drogas, meditação, hipnose e estados de transe, todos envolvem esvaziar a mente, visualização e imaginação dirigida. As drogas que alteram a mente têm sido usadas em todo o mundo, em todas as culturas, pelos homens sábios, por xamãs ou por médicos feiticeiros para entrar em contato com espíritos. É interessante que os satanistas de alto grau do mundo ocidental não têm interesse de tomar drogas como o LSD. Por quê? Porque eles não viajam nelas. Eles já veem o mundo espiritual a maior parte do tempo. Não necessitam de uma droga como o LSD para capacitá-los a fazer isso. As viagens feitas com tais drogas são experiências no mundo espiritual. Nada mais, nada menos do que isso. Os demônios são mestres no engano. Eles têm a habilidade no mundo espiritual de mudar os cenários da mesma forma que fazem os homens na indústria do cinema. Se você visitar os estúdios da Universal, onde são feitos muitos dos filmes nos Estados Unidos, você poderá andar por uma rua e estar no Velho Oeste, virar a esquina e ver-se na Inglaterra do século XVIII, virar outra esquina e entrar numa outra época e num outro país. Os demônios podem fazer a mesma coisa no plano espiritual e criar toda a sorte de ilusões para os seres humanos sob o seu controle. As religiões giram em torno de ganhar contato com o mundo espiritual. Para fazer isso, foram desenvolvidas formas de meditação que envolvem técnicas de relaxamento para esvaziar a mente. As Escrituras nos dizem que somos responsáveis por controlar a nossa mente todo o tempo. 2 Coríntios 10:5.
Uma vez que a nossa mente esteja vazia, os demônios estão livres para assumir o controle sobre ela. Por último, a visualização e a imaginação dirigida é uma técnica muito antiga para obter contato com o mundo espiritual. Esta técnica, por si só, é responsável por levar milhares de cristãos a caírem na armadilha de utilizar técnicas ocultistas. Veja o livro Prepare-se para a Guerra, capítulo 16. Mas o que as pessoas estão realmente fazendo quando conseguem contato com o mundo espiritual? Elas estão, na realidade, ganhando um controle consciente sobre o seu espírito. Não sei como chamar esse controle, então eu o defini como estabelecer uma ligação entre a alma e o espírito. De alguma forma, a mente consciente ganha controle sobre o espírito, de forma que a pessoa pode usar o seu espírito para ver o mundo espiritual e comunicar-se com espíritos no mundo espiritual. Lembre-se que o nosso corpo físico não pode ver ou se comunicar com o plano espiritual invisível de forma alguma. Essa comunicação deve vir através do nosso espírito. Nós não podemos, normalmente, nos comunicarmos com o mundo espiritual. Essa união entre a alma e o espírito foi perdida na queda. As 3 técnicas aqui mencionadas são usadas pelos ocultistas no mundo todo para estabelecer esse controle sobre o seu espírito. E interessante que, tendo uma pessoa aceitado a Jesus Cristo, tendo saído do ocultismo, ela não perde esta habilidade até que peça especificamente ao Senhor para separar sua alma e seu espírito, conforme Hebreus 4:12. Também com relação àqueles que não vieram a Cristo, eu tenho pedido ao Senhor em raras ocasiões para que faça a separação entre a sua alma e seu espírito. Quando o Senhor me concede o meu pedido, a pessoa perde instantaneamente a habilidade de se comunicar com o mundo espiritual. É claro que não é da vontade do Senhor que o seu povo tenha controle sobre o seu espírito. O nosso espírito deve estar diretamente sob o controle do Espírito Santo, e não sob o controle da nossa mente. Esta é a diferença básica entre o ocultismo e o cristianismo. Os ocultistas controlam o contato que têm com o mundo espiritual e controlam, em grande medida, o poder que utilizam. Cristãos, por outro lado, nunca estão em contato com o mundo espiritual, exceto nas breves ocasiões em que o Espírito Santo permite tal contato. E os cristãos não controlam o poder de seu Deus de forma alguma. Cristãos são servos, nada mais. O Senhor opera através de seus servos como Ele quer, e não como eles querem. Já os demônios cooperam com os seres humanos para lhes dar poder quando as pessoas o desejam, para levá-las ainda mais longe do Senhor. Sejamos cuidadosos para que caminhemos em fé e em obediência ao nosso Senhor. Não permitamos que um desejo pecaminoso de poder nos leve às armadilhas de Satanás.